claro, vivo. Queridos amigos, um toque do açaí no surubim. Efetivamente, a humanidade precisa se debruçar sobre si mesma para que ela possa gestar uma nova performance existencial. E talvez fosse isso que tentasse Aldavia, mestra sufi, com uma larga experiência vivencial, já na senilidade, que se debruçava sobre o chão como quem procura algo. Seus discípulos, em se aproximando, disseram: mestra, o que aconteceu? Você perdeu alguma coisa? Ela continuou em silêncio. E eles insistiram: você perdeu alguma coisa? Ela disse: eu estou procurando. Mas, mestre, o que você está procurando? Ela, então, de forma enfática, disse aos discípulos: não importa o que eu estou procurando. Mas, mestra, se você está procurando algo, não importa o que você procura, nós queremos lhe ajudar. Ela disse: então me ajudem. Mas o que você está procurando? Não importa, mas como vocês estão insistindo, é uma agulha. Então, era o entardecer, eles começaram a procurar a agulha que estava ali naquela movimentação da sua mestra, às proximidades da porta da casa, que dava para uma grande estrada que passava adiante. E como se não se achasse a agulha, depois de algum tempo de procura, eles se aproximaram e disseram: mestra, aonde mais ou menos você acha que você perdeu essa agulha? Ela olhou para os discípulos e disse: não importa onde eu perdi. Mas, mestra, eles ficaram pensando que ela estava chegando em Alzheimer, ou algo equivalente. Como é que você diz que não importa onde? A agulha é muito pequena. Se decifrarmos um espaço geográfico onde possamos nos debruçar melhor sobre a procura da agulha, será mais fácil encontrá-la. E você diz que não é importante? Ela disse: não, não é importante. Mas como vocês insistem, eu perdi a agulha dentro da casa. Os discípulos se assustaram e disseram: mas, mestra, se você perdeu dentro da casa, por que você está procurando fora? Ela disse: não importa porque eu estou procurando fora. Importa que eu estou procurando. É uma metáfora do sufismo, de alta magnitude, que sugere vários processos interpretativos. Efetivamente, a humanidade se movimenta tal como a mestra propõe no seu ensino simbólico. Nós nos movimentamos diante de um mundo frenético, galopante, aonde os carros, os veículos de comunicação, de transporte, se desdobram, aonde a visibilidade é de tal modo importante que é quase muito difícil uma pessoa procurar alguma coisa dentro de casa. Nós nos projetamos para fora, acionados por um mundo fomentador de conexões, de apelos, e não nos damos conta de que em que momento ou em que posição nós estamos fazendo a nossa movimentação em relação a nós mesmos e em relação à nossa perspectiva existencial. Fora da casa, representa as nossas máscaras, máscaras sociais, que nós usamos para sermos vistos e para que possamos ganhar algum tipo de apreço em relação àqueles que nos buscam. As máscaras sociais são as mais diversificadas. E nós nos detemos muitas vezes nela,
E achamos que, em fixando-se nelas, nós resolveremos o problema. O problema da busca de uma agulha, que significa o objetivo sobre o qual eu me debruço na minha existência. A agulha pode ser um patrimônio, a agulha pode ser uma carreira profissional, a agulha pode ser um projeto pelo qual você se movimenta todos os dias. A agulha pode ser uma busca de um status importante que te dê um certo prestígio na sociedade onde que você se encontra. A agulha pode ser um cargo dentro de um centro espírita. A presidência, por exemplo, cobiçada por muitos e onerada sobre poucos. Ser presidente de um centro espírita, muitas vezes, para aquele trabalhador espírita que está em descompasso consigo mesmo, representa, às vezes, a sua busca mais importante. É a agulha. Ele almeja alcançar aquele status. Esse se forma uma chapa aonde se estabelece os processos de eleição, ele é capaz de usar, muitas vezes, a mesma atitude das facções, dos partidos políticos, para tentar galgar um espaço na diretoria, porque, estando na diretoria, ele está mais próximo da presidência. E quase sempre, um centro espírita bem equipado, guinda a presidência a alguém que não quer a presidência, mas que, como Bezerra de Menezes, é impulsionado para aquela instância, porque é a pessoa que melhor tem condições, em regra, se o centro espírita é equilibrado, de ocupar aquele encargo, que embute um cargo do ponto de vista jurídico, e que o coloca numa projeção que ele nem quer, ele nem desejaria ter. Mas a votação, as sugestões espirituais inclinam o grupo a colocar aquela pessoa naquela posição dentro da administração do centro espírita. Mas há muitas pessoas que buscam aquele lugar, que é a sua agulha, é o seu projeto mais ambicioso de vida dentro do movimento espírita. Alguns outros são mais tímidos e colocam a sua ambição para ser o coordenador de uma equipe. Se ele não for o coordenador, ele não é nada. Ele não quer ser um membro de equipe, ele quer ser o coordenador. E quando ele está nesse lugar, ele então anuncia: eu sou o coordenador da equipe de paz. E olha de cima para baixo, como se ele tivesse alcançado os píncaros dos seus anseios anelados desde há muito. E, de fato, aquilo se estabelece. E ele se investe do coordenador como um político se investe do cargo que assume. E quando a gente vê, parece que a pessoa mudou. Ela buscou uma agulha, alcançou-a, mas como tem uma desconexão profunda de si mesma, ela passa a usar a agulha não para afiar, para tecer, ela passa a agulha para espetar os outros, sem se dar conta de que ele está se valendo daquele lugar, numa movimentação que é absolutamente ambígua, às vezes destrutiva para ele e para a própria equipe. Quando uma equipe não vai bem e o gestor não consegue o equacionar, a ecologia de uma equipe pode contar, com muito mais frequência do que se pensa, aquela pessoa está mais pelo cargo do que pelo encargo. Ela está mais pelo prestígio da visibilidade, da máscara social. E se ela alcançar a posição de um presidente de centro espírita, e o centro espírita a coloque inadvertidamente, em função da convivência intragrupal não ser tão evangélica, não haver um exercício de fraternidade legítima, aquele presidente será de mão de ferro. Provavelmente no Nordeste não existe isso, mas no Norte existe. É o presidente que manda. O centro vai se esvaziando e ele diz: os obsessores estão atacando. Ele é o protótipo. Ele é a via principal de acesso das sombras. É alguém que está numa posição para ganhar visibilidade, e ganhou. No entanto, pela sua desconexão interna, ele usa aquele instrumento da agulha para ferir-se, ferindo os outros. Enquanto que um outro
num centro espírita que viva esta amorosidade, ele não sabe pelo que ele persiste tanto naquele cargo, porque o grupo de companheiros o colocam ali como se não houvesse outro. E, efetivamente, às vezes é difícil encontrar alguém que assuma responsabilidades. Nós queremos mais a máscara, mas não queremos exercer a função devidamente. Queremos mais a posição para a fotografia do que a movimentação de poder compor uma atuação no trabalho. No laboratório do teatro do trabalho existencial dentro da casa espírita. Então é natural, como vi em Belém, um companheiro dizia: Alberto, estava sendo elegido tantas vezes, que eu criei 2 chapas e nas 2 eu me omiti de me colocar, para que um presidente pudesse surgir outro. E eu disse: será que você não está conseguindo compor uma equipe de modo a estabelecer substitutos? Ele disse: eu não sei, eu sei que agora eu não sou mais presidente. E foi a pior gestão do centro espírita. Depois ele se lamentava comigo acerca dos desacertos, porque ele não aceitou ir para aquela posição, achando que ele estava usurpando o poder, mas, em verdade, ele exercia aquela função adequadamente, era um centro singelo, a equipe ainda não estava madura para ocupar aquela posição, então não era de bom tom mudar a equipe se o jogo estava favorável, mas ele, na expectativa de poder efetivamente declinar desse lugar, ele acabou colocando o centro espírita numa posição muito desconfortável. Então, aquele que quer ganhar visibilidade no mundo e que busca a agulha, ele se coloca muitas vezes fora da casa e coloca toda a sua energia de vida a alimentar as máscaras. Porque o mundo é um mundo de fotos, o mundo é um mundo de visibilidade. Aquilo que estamos fazendo aqui logo ganha universalidade, colocado no YouTube, e milhões de pessoas podem acessar. Quando surge uma ocorrência positiva ou negativa, ela pode ser acessada, ser vista e ouvida quase que em tempo real, e às vezes online, em tempo real. E o Facebook, ele é esse instrumento fantástico que está a serviço do progresso, mas para as pessoas que estão desconectadas, fazem do Facebook um exercício de culto às máscaras, sem se darem conta das suas desconexões internas. Como a humanidade vive uma experiência ainda de busca do autoencontro, é natural encontrarmos, portanto, a maior parte das pessoas usando o Facebook desconectados de si mesmo. E por isso, dentre as 8 patologias novas relacionadas à tecnologia, nos estudos de pesquisa dos norte-americanos, o Facebook consta como uma delas, protagonizando o agravamento dos processos depressivos. Porque eu duvido que você poste uma foto aonde você esteja com o cabelo mal arrumado. Facebook, quando você olha, você tem a impressão de que você é a pessoa mais infeliz do mundo, já se sentindo infeliz, num processo de tristeza ou já vivendo uma depressão. Há um reforço da depressão, porque todo mundo projeta e faz um selfie e manda, mas nunca é um selfie você com olheiras, você desarrumado, cansado, aborrecido, com uma cara, que é que você às vezes usa a maior parte do dia. Você diz assim, sorria, aliás, quem vai bater a foto já diz, sorria. E a gente escancara um sorriso na face, a foto é colocada e você manda para os amigos. E inclusive para aquele amigo que não está bem, terminou o casamento, o namoro, perdeu um filho, está com a baixa autoestima lá, nos quintos dos infernos, e quando vê você feliz, sorrindo, estou em Alagoas, eu duvido que ele se sinta bem. Então, os estudos psiquiátricos mostram que se você usa só o Facebook, você aprofunda a depressão, porque você tem a sensação de que o mundo todo é feliz e você é só o desgraçado do infeliz, mais infeliz a cada dia, quanto mais você acessa a rede. Então ele diz, na proposta terapêutica, use o telefone, porque no telefone, aquela cara, às vezes, não consegue esconder a fala. A vida está muito ruim. Aí começa a lamúria, porque nós lamuriamos muito.
Então você quebra um pouco aquela imagem de felicidade que não é real, que é mascarada, é uma realidade, portanto, utópica, de que talvez nós desejaríamos que ela fosse permanente, mas não é, mas de que o mundo faz-se numa grande aldeia, colocando aquilo como uma realidade. E para alguém que está descompassado, isso é muito ruim. Diz ainda os processos psicoterapêuticos, para que você saia desse caminho de morte psicológica, que pode levar à morte do próprio corpo físico, proponha um contato real. É muito difícil hoje ter um contato real. Porque disse-me, ainda esta semana, uma pessoa falando de si mesma, é incrível. Ela foi convidada por um casal e o casal ficou teclando, cada um no seu iPhone, e a pessoa convidada ficou lá. Não sabia o que é que ela estava fazendo, porque ela foi convidada para o casal. E o casal teclava. E não se espante se o casal estivesse teclando entre si. E sobre aquela terceira pessoa que fora convidado, acerca de alguma coisa que fosse inconfessável para um diálogo na mesa. Mas provavelmente não era isso. Entre no espaço, as pessoas dão-se debruçadas sobre o iPhone. Perderam a possibilidade do contato umas com as outras. E numa mesa de 10 pessoas, 8 habitualmente estão teclando. Esse é uma das patologias dessa desconexão. Por exemplo, você está aí, eu estou falando, e você já está pensando se o seu telefone está ou não está no vibrador, ou desconectado, desligado. E se ele não estiver no vibrador, você tem a sensação de que alguém lhe telefonou para você. E você furtivamente vai do lado e puxa, dá uma conferida, para ver se tem alguma mensagem. Aí não tem, você coloca, sobretudo se a palestra não está agradável. Então, você consulta e coloca. Isso é uma das outras patologias, o efeito fantasma. Você tem a impressão, não tem nada a ver com tecnologia mediúnica. Não estamos falando aqui de mediunidade instrumental. Você tem a sensação que alguém está chamando você. E você, em vendo o outro atender o iPhone, ou o telefone celular geral, você tem uma tendência a sentir que alguém telefonou para você. Você chega a sentir alguma coisa. Eu tive um amigo que sentiu, foi para o hospital. Era o início, onde não estava habituado, as pessoas mais idosas. Vocês sabem como as pessoas de mais idade manuseiam esses instrumentos. Então ele colocou no bolso e começou a tremer, ele começou a sentir mal. Uma calça grande aqui em cima, e ele foi achando que estava passando mal. Era o bicho que estava tremendo. E ele não se deu conta que era o telefone celular. Um homem meio desconectado, mais do que nós somos, pagou esse mico. Mas, como eu também não sou de ferro, outro dia eu estava fazendo em Belém, no centro de convenções, uma fala, e o telefone tocou, o que é, naturalmente, um desrespeito, ainda que a palestra não esteja boa. Eu olhei para a primeira fila, era muito alto, eu fiquei olhando quem era e não vi quem era. E o telefone tocou até parar de tocar. A pessoa não se deu conta de que poderia desligar em curso. Passou um pouquinho, quando ele tocou de novo. Aí eu fui olhando e não via ninguém, todo mundo me olhava. E eu estava atrás de um púlpito e de repente eu toquei aqui. Era o meu telefone. Atrás do púlpito eu fui tirando e continuei falando, desliguei o bicho. E fiquei pensando de que todos somos mais ou menos vítimas das máquinas. A máscara, ela, portanto, nos projeta para essa perspectiva da aparência. A aparência, ela fala-nos, portanto, dessa instância do contato. E o Espiritismo, em sendo uma doutrina que caminha na direção do processo libertador do ser humano, propõe que nós mantenhamos um contato de profundidade. Um contato de profundidade que traga a nossa realidade existencial. E, do ponto de vista da máscara, nós não só precisamos, mas devemos exercê-la. Máscara, não como sinônimo de hipocrisia, máscara como sinônimo de papel social. Você tem a máscara, por exemplo, de ser o profissional que você é. Você tem o papel social de ser um pai, ou de ser uma mãe, ou de ser um avô. Esses papéis, eles estão embutidos na nossa existência. A forma como eu lido com eles é que está adequada ou está inadequada.
está na porta da casa, da mestra Alda Aldovia e vivendo as máscaras, é o desafio para saber o quanto nós estamos desempenhando essas funções, se adequada ou inadequadamente. E se nós estamos mais alocados na função de tal ordem que se tivermos que fazer uma mutação dela, cambiarmos para uma outra posição, nós somos capazes de adoecer. Vemos isso quando uma mãe, habitualmente, ou um pai, menos frequentemente, experimenta os filhos que se evadem pelo processo da emancipação da idade, da faixa etária, vão fazer cursos fora, ou se acasalam, ou fazem o intercâmbio e saem do lar. A mãe que não ocupa o seu relacionamento consigo mesmo, de profundidade consigo própria, com a sua consciência, ela está perdida no papel, porque ela é a mãe maior que existe no prédio, no condomínio, na cidade de Alagoas. Pode ter igual a mim, algumas dizem, mas mais mãe do que eu não existe. Quando a pessoa diz isso, só falta já dar um medicamento psiquiátrico, porque psicoterapia já vai ser difícil. Ela já está no limite. Vê-se que a pessoa colocou todas as suas energias no desempenho de um papel social maternal. A evasão de um filho pela emancipação natural do progresso, da ave que sai do ninho, deixa aquela mãe absurdamente desconectada da vida, porque ela não soube lidar com esse papel de mãe. Ela alocou e se enlouqueceu, colocando tudo nesse papel. Ela não conseguiu, às vezes, até coexistir o papel de esposa. Ela subtraiu a relação esposalícia, declinou como o quê de ser uma cônjuge do relacionamento, deixou o parceiro algo de lado para poder ocupar e não deixar nenhum vácuo, nenhuma fissura na relação do seu papel maternal. Quando o filho vai, o casamento entra em crise, o ninho está vazio, e essa mãe não sabe o que fazer da sua existência, quase sempre entra em depressão. Quando não quer ir com o filho, arrumar o apartamento em São Paulo e fazer o estágio de 5 anos com ele lá, junto com a pós-graduação, ou quando não quer ir com o filho para ajudá-lo a se equipar com a parceira, esquecendo-se que nessa posição, ao tempo em que ela é mãe, ela é sogra. E em sendo sogra, isso sempre é muito problemático, muito desafiador o papel de sogra. De sogro não tanto, mas de sogra. Por quê? Porque de sogra é o filho da mãe. A mãe é um papel visceral, é uterino. Ocupar esse papel adequadamente é muito difícil, então a gente acha que tem que ensinar, por exemplo, a nora a como tratar o seu filho, o esposo dela. Então ela diz, não, você não sabe, meu filho não gosta de feijão assim. Aí vai querer mandar na empregada. Aliás, se ela for antes para o apartamento, ela já faz a decoração do jeito dela. Ela esquece que são duas individualidades que estão se unindo num processo desafiador de complexidade, porque são duas humanidades que se encontram diferentes. E ela vai para arbitrar em favor do seu filho. E ela vai, dependendo da forma como ela desempenha esse papel, devastador ou ecológico, ela vai, às vezes, e atropela o casamento. Coloca o filho entre o filho da mãe e a parceira. A parceira chama para cá, a mãe chama para cá, e ele fica como um Cristo, que não quer desagradar nenhum nem outro, e sempre mãe leva vantagem. É curioso, porque a mãe diz assim, eu lhe pari. Se houver conflito, trabalhando com família, sempre digo àqueles que entram na posição de genro ou sogra, não brigue com sogro e com sogra, você vai perder. É uma batalha desigual, conquiste-os, mas é muito difícil, Alberto. Pois é, mas vai ter que conquistar, se quiser manter o casamento, porque se for para o tudo ou nada, é nada. Então é preferível se aliar com aquele que você não consegue estabelecer um enfrentamento. São papéis que nós precisamos desenvolver, mas que se estivermos desconectados, nós ficamos na estrada da vida e sofremos, em razão de que a nossa inteireza, o nosso processo de vivência aprumado, nas instâncias mais profundas de quem somos, em estando desconectado,
nós haveremos de sofrer prejuízos fantásticos. E nos surpreendemos como uma mãe que não sabe o que fazer da sua existência, problema muito grave e muito frequente, ou de um profissional que vai se aproximando da aposentadoria e não consegue deixar de ser o doutor, o juiz, o senhor desembargador. Porque tratar um desembargador de doutor não, desembargador. Porque é o status. E eu vi um companheiro me dizer, Alberto, eu estou na posição da aposentadoria compulsória no desembargo. E eu não sei não ser desembargador. O papel do desembargador, do juiz, do médico, às vezes ele é de tal monta que ele engole a pessoa deixa de ser ela para ser um papel social. E se você aposenta, coitado da família. Porque a pessoa é estraçalhada em relação a si mesma, desconectada que ela está da existência, porque a sua consciência não logrou estabelecer o fio que deveria articular todas as nossas dimensões do ser que somos. Essa pessoa vem para casa e coitado de quem mora em casa, das empregados domésticos aos animais, porque a gente não sabe o que faz da vida, e a gente começa então a ter um desempenho de outros papéis que a gente não aprendeu a desenvolver, e multiplicam-se os conflitos, do acero, de fora da casa, para penetrar na casa, num mecanismo de autodescobrimento. Você chega na porta, a porta simboliza o corpo. Há muitos de nós que achamos que somos o corpo. É de tal monta essa realidade que nós costumamos dizer, eu vou para o enterro do João da Silva. Ou fazemos a convocação no jornal. Convidamos para o sepultamento do senhor Alberto Ribeiro de Almeida. Você sepulta o Alberto, mas ele não se suicidou, ele não vai ser sepultado. É o despojo físico, é o corpo. É de tal ordem isso que a gente diz assim, o meu espírito, como se você não fosse o espírito, você fosse o corpo. Você diz, o meu espírito, quando ele está assim de boa, quer dizer, não é você quando está de boa, você está falando na identificação com o corpo. A nossa identificação com o corpo é de tal ordem que a gente acha que é o corpo. E no mundo de visibilidade, no mundo de projeção, que enaltece o processo da juventude como sendo o processo mágico da felicidade, você ganhar algumas idades, alguns anos, e algumas rugas é muito difícil. E se não tiver dinheiro para comprar uma cirurgia plástica ou procedimentos estéticos, você começa a ficar numa ruim. Sobretudo se você for de um gênero mais afeiçoado à estética, que é o gênero feminil, que está sempre procurando aonde surgiu a arte. E se não tem plástica, come mais um pouco para engordar, para poder cobrir, preencher as rugas. É uma plástica do pobre. Na tentativa de manter uma aparência. Mas a inevitabilidade cronológica do corpo físico leva você a documentar de que você efetivamente vai morrer. A morte é fiel. Ela não deixa ninguém. Com medo de envelhecer, você pode usar todos os artifícios para maquiar a porta. Usa os shampoos, rena, rímel, faz os procedimentos que são necessários fazer, vai para o personal trainer, você dá um banho de loja. No entanto, ainda assim, se você está fixado na porta, identificado com o corpo, achando que você é o corpo, você haverá de experimentar uma angústia, porque o tempo ele vai fatidicamente te trazendo para a realidade. Você vai envelhecer e vai morrer. O índice de pessoas que deprimem na menopausa é incrível. E enquanto que os homens, na cultura brasileira, os cabelos vão ficando encanecidos, isso é um charme. Para uma mulher, ver um cabelinho branco é uma ameaça da Terceira Guerra Mundial se estabelecer dentro dela. Eu vi uma paciente, ela olhou para mim à época e disse assim, o senhor não tem cabelo branco? Aí eu
brinquei com ela, disse, não, eu tiro-os todos. Ela disse, eu também. Ela era muito mais jovem do que eu. E estava, segundo a genética, apresentando os cabelos brancos. Tratar da porta como das máscaras é uma necessidade. Espírita chechelento que não se cuida e que, em nome de uma pseudo-humildade, nem banho sequer mantém, e o prazo de validade compromete as suas relações interpessoais, domésticas e externas, é natural que isso não tem nada a ver com um bom tom de alguém que enaltece a vida em nome de Jesus, que é a boa nova, um bom banho, o asseio. Ele é indispensável. Trabalhar as suas taxas se estão inadequadas, fazer o exercício físico, respirar pausadamente, trabalhando a ansiedade, para que o seu corpo possa funcionar melhor, fazer os periódicos médicos, antes que você envelheça. Não deixe para procurar um geriatra quando você está com 70 anos, com atestado de óbito já, da parceira ou do parceiro, porque você já está tão insuportável que ele já está desejando que você se liberte, quer dizer, a pessoa que quer se libertar de você. Procurar os profissionais para atender o corpo é de bom tom, não foi sem razão, que o Evangelho segundo o Espiritismo colocou o cuidai do corpo no capítulo Sede Perfeito. É curioso isso, cuidar do corpo e cuidar do espírito, demonstrando a nós, espíritas, que nós não devemos ser naturalmente adeptos do fisiculturismo, ou do narcisismo, ou de uma vaidade que se afirma socialmente pelo corpo, como se a porta ela fosse o processo definidor da plenitude interior e da felicidade existencial. O teu corpo é o teu templo, e como templo, precisa ser bem cuidado. É a tua vestimenta, e ainda que ela apresente, segundo a tua análise, alguns centímetros aquém ou além do que deveria ter, segundo o teu desejo, para cima ou para baixo, ou para as extremidades laterais, cuide dele, porque ele é o seu instrumento de exercício de progresso na humanidade. É necessário, portanto, se projetar para atender o corpo, de uma forma adequada, cuidando, mas é necessário abrir a porta e entrar dentro da casa, aonde a Aldovia disse que tinha perdido a agulha. Ali nós temos a instância do ego. Nós somos, portanto, um ser naturalmente subjetivos. Ao lado dos papéis sociais, ao lado do corpo, nós temos uma dinâmica de subjetividade, que fala mais do que somos ou de como estamos, do que propriamente o nosso corpo. Muito embora o nosso corpo reflita essa dinâmica interna. E o desempenho das funções sociais, dos papéis, das máscaras, eles também falam dessa dimensão egóica. Mas é o ego que faz uma movimentação energética e faz a estruturação ou desestruturação da saúde do corpo, mobilizando o perispírito, que interconectado com o corpo físico, vai afetando a nossa sanidade mental e biológica, ou assegurando uma maior ecologia do campo físico. É o ego que, no exercício das suas funções, vai estruturar também que você seja um bom profissional, um bom pintor, um bom cozinheiro, um bom flanelinha, ou não. Que você, a partir desse ego, você vai poder, portanto, estabelecer relações com a sociedade externa que sejam mais adequadas ou não. Então, mergulhar dentro de nós mesmos, penetrar para dentro da casa, a despeito da agulha, do acero e da porta, é medida imprescindível para alguém que quer viver e não quer morrer. Porque há muitas pessoas que estão mortas no corpo físico, fixadas numa saúde aparente, porque são prisioneiras de uma vaidade narcísica. Certa feita, acompanhei uma pessoa que até as costelas ela tinha tirado para diminuir a cintura. Tal era o seu aprisionamento, a sua plástica corpórea. Ir para a dimensão do ego é uma necessidade fundamental para sabermos como é que nós funcionamos egoicamente.
Como é que lidamos com as nossas emoções? Como é que o nosso psiquismo ele atua no campo da vida? Como você lida com o aplauso e com a vaia, com o medo e com a coragem? Como é que você se estrutura diante de alguém que te pisa no pé ou que te pisa na alma? Como é que tu lidas com o ato de ter que perdoar alguém ou perdoar-se? Numa caminhada, às vezes, tão difícil que você diz, não, vou deixar para a próxima vida, porque nessa não dá. Tem muita gente, egoicamente, que vai transferindo tudo para a outra vida, como se estivesse de férias nessa existência. E vai passando numa profunda desconexão da vida, da existência. Se eu não consigo me perceber quem eu sou e não mergulho para poder avaliar como estou, dificilmente eu lograrei estabelecer uma relação de plenitude na vida. Não conseguirei lidar bem com o corpo, porque, ora, vou cair no processo depressivo e no abandono do corpo, ou no desmazelo das minhas funções sociais, ou então, aprisionado egoicamente para me defender do mundo, vou me firmar em papéis para assegurar o prestígio, para assegurar a fulgurância social. Vou cuidar do corpo e fazer todos os investimentos econômicos para manter o status físico que comparece na sociedade, impressionando numa sociedade cujo corpo é muito importante numa avaliação do quanto você vale. Seja para o ingresso numa atividade profissional, seja para ser seu amigo, seja para você conviver. Uma pessoa, dependendo da estrutura física dela, merece um olhar ou um olhar outro, a depender dessa formatação física com que se apresenta. Então, mergulhar no interior da casa e começar a se perguntar quem eu sou ou como eu estou, é fazer o que Fenelon propõe a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, no sentido de mergulhar na personalidade. Não me cansar de me perguntar o que está acontecendo comigo, porque na maioria das vezes, na dimensão egóica, para nos defendermos das dores emocionais, que são piores do que as dores físicas, nós simplesmente projetamos nos outros as nossas encrencas. Negamos aquilo que nos pertence, transferimos a nossa responsabilidade para os outros, evadindo-nos de sermos o gestor da nossa própria vida. E sempre estamos numa posição daquele que cai, ora numa posição de vitimização, sendo sempre vítima dos outros, acusando do governo ao trabalhador espírita que não me compreende, ou então nós assumimos uma posição despótica, um rolo compressor, a gente passa por cima de qualquer pessoa que se anteponha ou que nos ameace avaliar a nossa inteireza. E usamos a força física ou a força psicológica, egóica, distorcida, valemos-nos de um papel e dizemos, você sabe com quem você está falando? Como se a pessoa fosse alguém fora do mundo. Ela não está dizendo isso para dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Criador do Universo. Ela está querendo falar do sobrenome dela. Ela está querendo falar do cargo que ela ocupa. Ela está querendo falar da instância social da qual ela faz parte. E ela se coloca diante do outro com um ar de superioridade. Isso é defesa. E quando você agride o outro e age autoritariamente, você declara que você tem fragilidades internas que você não quer fazer contato. Do mesmo jeito, quando você se submete a alguém e subservientemente você serve de massa de manobra para o outro. Ora, como no processo da bajulação, ora de alguém que ultrapassa os limites do seu direito e você é incapaz de assumir o seu lugar, porque você está mais na posição da grama que é pisada do que do tapete que deveria comparecer de uma forma mais adequada na relação com o outro, numa posição de quem serve. Você é mais servil do que um servidor. E você faz isso porque você egoicamente é frágil. Você acha que você é um zero à esquerda, você vale menos. Mas ao invés de olhar para isso, você fica na posição de cumplicidade com alguém que não merece a sua cumplicidade. E você reforça em alguém
aspectos negativos que não fazem o menor sentido do ponto de vista da produtividade evolutiva para os dois ou para o grupo. Do mesmo jeito que, no lado oposto, alguém que autoritariamente assume essa posição invasiva, ele assume esta postura, se defendendo, e vai passando por cima das pessoas que cedem ou não de acordo com as suas estruturas internas. Egoicamente, nós deveríamos sempre estar nos perguntando, a partir do lá, o que isso tem a ver comigo? Qual é o meu quinhão nesse latifúndio? Nessa encrenca, qual é a minha parte quando o casamento não vai bem, quando o filho se inclinou às drogas, quando uma filha debruçou-se na depressão, quando um pai assume uma posição evasiva, multiplicando o número de trabalhos, sem necessidade disso, quando ele assume uma posição derivando para os excessos alcoólicos, o que está acontecendo conosco? Ao invés de dizer, ele é alcoólatra, a minha filha é uma depressiva, o meu filho é um obsediado, a minha esposa não me entende. Sempre quando eu coloco no outro, tudo dizendo que é do outro, eu estou dizendo que eu não faço parte, que eu sou vítima, e de que, portanto, é o outro que tem que fazer um movimento de mudança para que a nossa vida melhore conjugalmente, sexualmente, parentalmente, fraternalmente, na relação entre irmãos. A dificuldade é imensa, porque egoicamente estamos imaturos. Nós não mergulhamos na casa, estamos na porta. Não mergulhamos no interior da casa para fazer a avaliação egóica. E não fazemos isso porque achamos que somos um homem, uma mulher, e esquecemos que somos espíritos. Há que, portanto, para poder lidar com essa dimensão, darmos um passo mais profundo, a fim de que a nossa vida ganhe brilho, suavidade, beleza, e possa ganhar os encantos que a evolução propõe. Não sendo assim, vamos ficar sempre nos conflitos, na posição da defesa ou do ataque, ou da fuga. Se alguém é mais do que eu socialmente no trabalho ou em casa, eu sempre busco uma saída lateral. Se eu posso enfrentar o outro, ser mais do que o outro, eu oprimo o outro e faço valer a minha lei, a minha autoridade de pai, de mãe, às vezes fazendo-o belicamente, agressivamente. São posições que não nos remetem a uma resolução sábia do conflito. Todas as vezes que dói-nos emocionalmente, nós usamos numa linguagem de grupo, na dinâmica dos grupos. Bateu, doeu, leva que é teu. Todas as vezes que você se incomodar com alguém em qualquer lugar, do aeroporto à via pública, em casa ao centro espírita, é justo você avaliar que esse alguém tem alguma cota de responsabilidade, mas é dele. Olhe para você e diga assim, o que tenho a ver com isso? Com esse homem brutamonte, com essa mulher barraqueira, com esse cara que me tranca no trânsito, com este outro que me trata no centro espírita de uma forma inadequada, ou qualquer que seja, o vizinho impertinente, eu preciso me responder. Qual é a minha parte que se conecta com isso? E em que eu preciso olhar para mim mesmo, considerando que o outro é um espelho que me remete a um estudo egóico. Como isso é difícil, o Espiritismo nos propõe aquilo que é fundamentalmente vital para que a solução se assinale de uma forma positiva, sob pena de egoicamente nós não conseguirmos lidar e nos refugiamos do medo na fobia, da tristeza na depressão, da alegria nós vamos para a euforia nos alcoólicos, nos psicotrópicos, ou então vamos para posturas variadas no campo das compensações, que são compensações precárias quando não nocivas, dos excessos de trabalho. Eu transformo o escritório no escritório. Eu vou, aos poucos, tentando compensar, porque não está bom de viver em casa. E eu já preciso beber alguma coisa para dormir, eu preciso tomar uma pílula para acordar. Aí minha ecologia está comprometida. O Espiritismo, portanto, nos propõe de que, ao invés de caminhar para essa morte emocional, que vai me levar às doenças e à morte física, e a mortes sociais, porque eu fico intragável, a pessoa que, quando você vê, você diz, lá vem fulano. O grupo diz a um tom só,
lá vem fulano. Ele é o grande desafiador do grupo. Ele é o espelho mais autêntico, porque ele não tem o menor pudor de ser invasivo, de ser grosseiro, de ser barraqueiro, de ser maledicente. Ele vai se aproximando e o povo que acha que é só ele o problema, já vai se acompliciando. Às vezes é o atendido, como uma certa feita, então um companheiro alcoolizado no centro espírita sentou na primeira cadeira. Todo mundo olhou no regime de cumplicidade para aquele que era o dirigente da instituição que estava na mesa, coordenando a reunião, acerca daquele homem que era o homem que ficava na rua, era um mendigo. E a mãe do homem desencarnada se aproximou. Quando ele sentou, ela foi ao dirigente e disse: por favor, atenda o meu filho hoje, porque hoje eu consegui fazê-lo entrar na instituição. Os olhares eram de cumplicidade. Como é que nós vamos tirar esse mendigo daqui? Porque ele fede, bebe habitualmente, vai incomodar, começa a esmolar. O olhar, portanto, é o olhar da defesa. Ao invés de se perguntar o que fez o mendigo entrar no centro espírita, alguém mais excitado, alguém mais explosivo, alguém desconectado psiquiatricamente. O que tem a ver isso conosco e comigo, que estou participando da reunião, que estou coordenando um grupo, uma palestra, um grupo de jovens, para que eu possa, então, entender qual é a minha parte nesse latifúndio. E para que não nos assustemos e não nos sintamos assim tão desguiados, o Espiritismo nos propõe que dessas mortes evitáveis, nós lograremos estabelecer um processo terapêutico e preventivo se mergulharmos na consciência, que é onde está a lei divina impressa. A consciência, portanto, ela é a reveladora de que nós somos Deus. E Deus, em fazendo o universo, Ele faz as suas assinaturas e nós somos a assinatura do divino. Nós somos, quando nos estamos conectados conosco mesmo, com a nossa essência, e portanto conectado com Ele que perpassa o universo, nós somos um autógrafo de Deus ofertado para a humanidade. Mas ser um autógrafo do divino, é necessário, portanto, que eu mergulhe nas minhas entranhas para buscar o meu eu interior superior, o Deus com D minúscula, que sou, o Cristo interno, a chama, o Espírito, como os Espíritos disseram a Allan Kardec. Em fazendo isso, eu vou, portanto, dar conta de poder fazer a gestão do ego com todas as suas limitações. Era isso que Aldovia queria que os discípulos entendessem. Não era importante a agulha, porque se eu tenho a agulha, mas eu não estou conectado comigo, eu vou fazer mau uso da agulha. Não é importante ficar nas máscaras sociais, na porta do corpo, tampouco somente entrar no ego. É importante que o procurador se procure. É importante que o procurador se ache. Porque se o procurador não se achar, tudo está perdido, tudo é em vão. Uma pessoa que está desconectada de si mesmo, nada faz sentido do ponto de vista existencial. No campo da harmonia, do equilíbrio, da beleza, do encanto, da estética. Porque ele está desconectado, mas se ele se reconecta, ele pode ser um homem sóbrio, de poucas ilustrações intelectual. Ele pode ser um professor da academia. Ele pode ser um poeta repentista. Ou ele pode ser um poeta da Academia Brasileira de Letras. Ou da Academia de Artes. Ele, estando conectado, toda a movimentação dela, será adequada, porque ele estará sincrônico na grande orquestração da natureza. Ele estará sendo regido pelo divino, que está fora e que está dentro, porque ele é, efetivamente, filho desse divino. Ele traz a marca desse divino, é a sua consciência que revela o alto-falante de Deus, como dizem os Espíritos, para poder nortear o ego. O ego não pode ser o dono da bola, ele tem que ser o servo do Deus interno. Se ele for o dono da bola, o eu interno, desconectado, não consegue guiá-lo. Então, quando Jesus é o nosso modelo e guia, ele é o modelo, enquanto plataforma, modelo de homem, de estruturação e guia, porque ele veio nos ensinar o caminho. Mas não precisaria de Jesus se pudesse mergulhar na consciência, diz os Espíritos Allan Kardec. Os profetas, os grandes homens, vêm para que eles possam acordar esse mergulho do procurador que está procurando sem nunca ter se achado.
É indispensável, meu amigo, minha amiga, que nós nos encontremos. Esse autoencontro do procurador que, em se achando egoicamente, ele fará uma gestão dos seus conteúdos psicológicos, emocionais, mentais, adequada. Ele saberá usar a porta. E ele saberá comparecer fora da porta, ocupando as máscaras sociais, os papéis sociais, sem ser devorado pelo mundo e sem se entredevorar. Ele saberá pegar a agulha e poderá fazer uma obra de arte. Essa agulha representada na profissão simplória dele, no conceito social, ou essa agulha que pode representar uma alta responsabilidade de alguém que está num cargo público de alta expressão. Ele poderá ser o grande tarefeiro espírita, mas ele é a pessoa que conduz as outras, ele não é o presidente. Mas ele pode ser o presidente, fazer uma boa gestão. No grupo espírita ao qual eu estava vinculado ao longo de toda a minha vida, desde a juventude, tinha um cidadão que me chamava a atenção, porque ele era dono de um motel. Ele tinha uma vida sexual, dizia ele, 7, 8 relações sexuais dia com 6, 7, 8 mulheres diferentes. Ele dizia: Alberto, intuição, minha mediunidade desabrochou agora. Ele dizia assim: Alberto, eu sou um cavalo. Eu não sei qual é a performance do animal, do equino, mas ele comparava a isso. E aí ele encontrou o espiritismo. E quando encontrou o espiritismo, ele ficou muito desajeitado, porque essa agulha estava fazendo muito mal. Ele começou a avaliar a sua performance física, exposta às doenças sexualmente transmissíveis, a porta. Ele começou a avaliar a estrutura egóica, que estava altamente deficitária em função de uma energia sexual mal alocada. Ele começou a perceber que havia uma desconexão existencial transcendente. Ele não sabia que ele era um espírito, que estava reencarnado. E quando ele descobre isso, ele foi realinhando-se. Só para vocês verem a performance dele, ele tinha 18 filhos. Vários filhos assim. Então ele foi se desfazendo dos motéis, porque ele não achava ético o motel como funciona no nosso país. E aí foi criando um problema, porque as mulheres, os filhos começaram a reclamar, e depois de algum tempo ele disse: eu vivo com a mulher que eu amo, que era uma prostituta, que havia sexo, mas havia algo mais. E depois que ele se alinhou, ele percebeu que ele amava aquela mulher, e que agora, numa aproximação, ele poderia elegê-la como a única parceira. E ele dizia: eu vivo agora uma vida monogâmica. Aquele furor sexual desapareceu. E a minha esposa, em função da vida pregressa dela recente, ela tem uma atividade sexual comprometida por processos ginecológicos. Então eu sofro uma dieta intensa. Mas, quando chego no centro espírita, eu sou o aplicador de passe. A atividade dele era aplicar passe e conduzir as pessoas. Pense num recepcionista que recebe as pessoas com amor. Recebê-lo, ser recebido por ele, era estar sendo recebido por uma flama luminosa. Era um homem cumprindo a missão. Porque a gente acha que recepcionista é uma tarefa qualquer. A gente coloca o obsediado: vá lá, comece lá, atenda as pessoas. O obsediado que mal dá conta de si mesmo, vê um outro que é parecido com ele, já briga no primeiro encontro. Já faz o atendimento assim: o que você veio fazer aqui? Não, aqui não tem isso não. Aqui não tem isso, aqui é centro espírita. Não tem umbanda aqui não. Ele não sabe, ele não tem o gingado do bom recepcionista. Como vi no Rio de Janeiro, a pessoa chegou e trouxe uma galinha. O que você fez? Não, eu quero que a minha galinha tome um passe. Pois não, é aqui mesmo. Botou a galinha para dentro. Meus irmãos, a nossa irmã está aqui com dificuldade, tudo, a galinha dela está doente, tudo. Vamos dar um passe. Orou, deu um passe na galinha. E ela disse: e agora? Venha para a semana. Traga a galinha? Não precisa trazer a galinha, mas é só você. Mas funciona, pode funcionar. Venha você. O meu amigo dizendo: Alberto, eu não sei onde ele entendeu o kardeciano que ele poderia fazer assim, mas resolveu. A mulher começou a vir, ele começou a atender a mulher, e não é que a mulher depois se tornou espírita? Sem galinha? No centro espírita. O recepcionista, ele acolhe você. Mesmo que a pessoa venha descabidamente querendo falar com Jesus Cristo, mesmo que ela venha completamente fora de rota, você o acolhe, a pessoa, como acolhe o espírito. Como vi essa semana a mãe que se manifestou com a criança no colo e dizia:
Eu era crente em Deus e fiquei descrente quando a minha filha morreu. E depois voltei a crer quando ele me colocou nos braços de volta. Ela se suicidou depois que a filha morreu. Ela não deu conta de lidar com a dor da perda da filha. Se suicidou para encontrar a filha. E no mundo espiritual plasmou a filha nos braços num processo delirante. Aquele que fazia o diálogo fraterno na reunião mediúnica acolheu. Não disse para ela que não era filha, que era delírio, que ela estava imaginando, que ela tinha... Não fez uma menção que pudesse agravar a dor daquela mãe. Começou a acolhê-la. Nós vamos cuidar de você. Você está precisando ser cuidado para que você possa cuidar da sua filha. Você não está completamente bem, você não precisa melhorar. Preciso. Aí ela foi relaxando. E à medida que ela foi relaxando, começou a sentir os sintomas do vômito. Ela começou a nausear. Ela começou a fazer contato com a sua realidade bem recente, que foi do envenenamento. A tarefeira não precisou usar o martelo para abrir a porta daquele coração. Ela suavemente convenceu aquela mulher a abrir o coração. Coração é porta que só se abre por dentro, não arrombe. Então, essa estratégia da amorosidade de cuidar do outro faz com que o outro, aos poucos, se abra, porque ele não tem em você um inimigo, um fiscal, alguém que vai avaliar se tu está certo, se está errado. Ele tem diante de você o irmão que quer cuidar de você, que às vezes tem as mesmas experiências que você ou já teve ou terá. Nessa perspectiva, o Ribamar, esse recepcionista, eu olhava para ele e ficava me admirando. Porque a gente pensa que o verdadeiro espírito é aquele que fala, porque fala bem, porque ele ocupa aquele cargo. O verdadeiro espírito é aquele que vive o espiritismo, pegando a sua agulhinha e fazendo o que ele precisa fazer. Aquele recepcionista, ele era de alta performance. Aquele homem era espírita, num processo revolucionário que dificilmente, pelo menos eu, poderei fazê-lo com tanta magnitude. Ali estava um homem que se conectou com a consciência e rompeu com a morte social, uma atividade profissional que ele não considerava lícita, rompeu com os desvãos das repercussões corpóreas, rompeu com toda uma dinâmica interna egóica que o colocava numa posição de usar a energia sexual de uma forma desfavorável, e passou a ser o cristão, o irmão, que quando você se aproximava do centro espírita, ele tinha sempre um bom acolhimento para fazer. Ele não era o entrevistador, ele era o recepcionista. Quando você vê no Lar Fabiano, no Rio de Janeiro, ali naquela mosteiro, a pessoa que tinha mais evolução, que quando dormia e se desdobrava e se conectava com Francisco de Assis, era o porteiro. Era o porteiro. Porque ele estava conectado. A sua atividade de máscara era ser porteiro, mas egoicamente ele foi se trabalhando a partir do eu interior e era capaz, durante o sono de desconectado, fazer nexo com Francisco de Assis, que tutelava aquela obra. Assim, amigos, você é o procurador que deve se achar, ao invés de estar com os olhos muito abertos, procurando fora a agulha, ao invés de estar preso, às vezes, no circuito das máscaras em desconexão interna, às vezes agarrado ao corpo, como se o corpo fosse imortal. Às vezes, fazendo um pequeno mergulho no ego, e logo fugindo com medo ou se defendendo, para que não tenha que fazer as transformações inadiáveis e intransferíveis. O Evangelho, segundo o Espiritismo, veio ao nosso encontro para fazer esse encontro. Se alguém te bate na face, dá outra. Ou seja, vai além do ego, oferece o eu interior, o eu divino. Se alguém te quiser levar 1 milha, vai com ele 2.000 milhas. Ele pode ter todas as razões, ainda que esteja equivocado, mas você tem outras razões transcendentes que faz você ir além do seu ego e ceder quando a maioria das pessoas não cederiam. Ou firmar-se quando a maioria das pessoas cederiam, caminhando 2.000 passos através dessa dimensão consciencial que está viva e que dá um sentido para o corpo, para o ego, para a convivência social e que te coloca no mundo, no lugar onde tu deves estar. Porque se você não estiver, é como se o universo tivesse um buraco escuro,
Mas quando você está, é como você que está com o prato numa grande orquestra sinfônica e de repente o prato toca. Nada consegue imitar aquele prato. Aquele prato é insubstituível, mas ele precisa ser acionado naquele momento. Ou o bumbo, que precisa ser tocado naquele momento, e aquela percussão ela é absolutamente adequada no concerto da orquestra. Nós somos filhos do divino, estamos caminhando no movimento espírita, sendo convidados a nos encontrarmos, procuradores que somos, procurando alhures não sei o que, em crises existenciais, e morrendo diversas vezes, em diversas instâncias, porque estamos desconectados do eu interior, que somos nós mesmos. O espírito imortal que reencarnou para evoluir. E Jesus surge, fulgurante e belo, descrucificado, para nos chamar como um grande portal para uma movimentação, um mergulho interno a partir da relação com os outros, através da qual eu possa fazer essa grande viagem virtual e virtuosa, sobretudo, do autoencontro, e em me encontrando, a minha vida fará sentido. E se eu me encontrar e fizer sentido, tudo brilhará na minha existência. Para encerrar, lembro de Chico, quando em torno de 55 anos foi a Nova York, escreve para uma amiga dizendo: os americanos não são como insensíveis como eu pensava, eles são generosos, eles são afáveis. Nós brasileiros somos muito afáveis, somos muito generosos, mas os americanos também são. Mas eu fico me perguntando aqui, nessa floresta de aço durante o dia, e nessa mata de luzes durante a noite, Nova York, como é que eles conseguem viver essa generosidade, considerando que há muita competição? E aí ele diz: eu penso que não trocaria o meu quintal, ele ainda estava em Pedro Leopoldo, o meu quintal de Pedro Leopoldo, bem varrido e limpo, e começa a citar as pessoas da convivência, para morar em Nova York. E diz, numa fala que é da grandiosidade de um grande espírito: mas Deus coloca cada um aonde cada um deve estar. É fantástico. Quando li, eu me emocionei de ver a grandeza daquele homem, que não se deixou seduzir pelas luzes, porque Nova York é uma cidade a mais cosmopolita do país, do mundo, e sem sombra de dúvida ela é encantadora, mas é muito difícil viver em Nova York. Quando, da segunda vez que estava em Nova York, hospedado com um amigo, num prédio no centro da ilha, olhando New York Times, na esquina, entrevia Times Square, que é o centro da ilha, Museu Madame Tussauds, e tudo aquilo que brilha, os neons. E um amigo do meu amigo, que me hospedava de cima, com um bom salário, vivendo num prédio no centro da cidade mais importante do mundo, era dependente químico. No leve contato que tivemos no almoço, ele revelava todos os seus conflitos. Espíritas, fomos abençoados pela doutrina espírita, honrados, e também nos sentimos igualmente responsabilizados por abraçarmos essa veneranda doutrina, que nos diz que nós estamos aonde devemos estar, mas articulando as nossas possibilidades existenciais sem morrer, se tivermos bem profundamente conectado com a consciência, nas entranhas do nosso espírito. E se isso está, talvez não será necessário dizer ou responder o apelo de Maria Dolores, quando diz, lembrando do Evangelho e da figura excelsa de Jesus, lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te a promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra.
Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta, creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado. A primeira questão, do ponto de vista espiritual, a não aceitação de si mesmo é uma forma de morte social e até um suicídio espiritual? É uma crise, é um blackout. Nós pensamos que aceitamos a nós mesmos e nos amamos, mas a maioria das vezes não. A minha experiência psicoterapêutica lidando com as pessoas é de que a maioria das pessoas, elas se enganam primeiro sobre o que é o amor, depois sobre o que é amar-se. E a maioria das pessoas que pensam que se amam, se descobre que não se amam. Se amam em algum nível. Naturalmente que essas, referidas na pergunta, que estão fechadas para si mesmas, elas estão em crise muito maior. Mas uma crise dessa pode sugerir um salto ao encontro da amorosidade de profundidade e, portanto, do autoencontro, que às vezes vai colocá-la na frente de alguém que acha que se ama e acha que está na boa. É muito difícil, a gente pensa que é fácil autoamar-se. E, aliás, foi projetado aqui pela Aline, fazendo menção aos capítulos, o capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, trata do amor ao próximo como a si mesmo. A gente só estuda o amor ao próximo. O amor a si mesmo a gente não estuda. Kardec colocou como título do capítulo, foi colocado aqui na lâmina, para que nós não nos esqueçamos disso. Eu estou dando um grifo, colocando em caixa alta. Então, o amor a si mesmo, ele é um desafio de alguém que vai se aproximando de si mesmo para um processo de convivência intrapessoal, mediada pelas relações, porque eu só me revelo quando o outro me traz as minhas demandas. Porque eu não consigo saber quem eu sou sozinho. Se eu me excluir da sociedade, se eu simplesmente me colocar num espaço de isolamento social, diz os espíritos lá, Allan Kardec, esse isolamento, ele falece a possibilidade de eu poder estabelecer a minha dinâmica evolutiva. Eu vou me sabendo quem sou eu, na medida em que eu vou lendo as minhas transações emocionais. Mas o foco tem que estar em mim, não tem que estar no outro. E à medida que eu vou fazendo isso, é um processo arqueológico. Eu vou mergulhando, e eu vou me surpreendendo. Mas é doloroso, porque a gente se ilude sobre quem nós somos. E descobrir que nós não somos aquilo que éramos, ou aquilo que éramos, não representa nada, é às vezes apenas uma máscara, e que precisamos ultrapassar e abrir mão daquilo. É como você que precisa dar o cordão, o iPhone, para o assaltante ali na rua. Ele diz, ó, me dá o iPhone, ou você morre. O que é que você faz? Você dá o iPhone, mas fala o dia inteiro que roubaram o seu iPhone. Você não agradece porque o iPhone salvou a sua vida física. Mas aquele desgraçado, aí os gatunos, aí vai os pivetes, aí vai botando todo o teu ódio, que é um ódio de si mesmo. Você talvez pudesse até ajudá-lo a usar o iPhone. E dizer, olha, eu tenho a chance de saber depois onde ele está, eu tenho a chance de imobilizá-lo, de desconectá-lo. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Mas o que eu quero dizer é que aí está um evento que fala do quanto nós somos capazes de olhar para nós mesmos e ultrapassar regiões de relativo conforto, mas que começa a ficar desconfortável. É o sapato que começou a ficar apertado, o pé cresceu, a gente precisa crescer.
E aquilo que representava um aparente alto amor já não mais o é. E nós precisamos fazer um mergulho mais profundo. Então penso que no movimento espírita, os estudos sistematizados, estudando toda a doutrina portentosa que o Espiritismo nos oferece, ele é o excelente espaço para atender o emergente que surge nos membros do estudo sistematizado, seja da criança, do jovem ou do adulto, para que nós possamos fazer essa grande incursão, sem o que o amor ao próximo fica inviável. A caridade falece, porque ninguém faz caridade se assim não se ama. Ninguém consegue ser com o outro se não se é consigo próprio. Então eu considero alguém que está desconectado de si, alguém que está precisando de fazer efetivamente um grande salto no abismo de si mesmo para se encontrar. E a outra, conscientização sustentável implica necessariamente na administração dos interrelacionamentos ou a autoconexão solitária é suficiente? Ninguém está separado de ninguém. À medida que eu me conecto comigo mesmo, eu estou me conectando com os outros. Ainda agora, terça-feira, uma companheira me disse: eu cheguei a sair da instituição na quarta-feira passada e começou a me dar uma inquietude, eu comecei a telefonar para o meu filho, eu fiz 38 telefonemas, até que ele atendeu. Eu disse: você está bem, meu filho? Eu disse: a senhora está bem, mamãe? Não, meu filho, eu estou bem. Mas você está bem? Mamãe, a senhora está bem? Está acontecendo alguma coisa com a senhora? Ela disse: não, meu filho. Mamãe, a senhora nunca me telefona nesse horário e nunca faz 38 telefonemas. Eu estou bem. É um taxista, filho. Eu estou bem, estou aqui, tá. 3 horas depois ele sofreu um acidente gravíssimo, do qual ele sobreviveu, junto com outro, pessoa do outro automóvel, sob a ação da misericórdia divina, porque os 2 carros foram perdas totais. Ela disse: graças a Deus eu não vi o carro antes de tê-lo visto, porque senão eu acharia que estariam mentindo que o meu filho estava vivo. Eu primeiro vi o meu filho, depois eu fui ver o carro. Nós estamos conectados. Nós participamos de uma rede de interconexão. Nós não estamos afastados. A minha mão que eu olho, assim eu posso pensar que ela é uma outra pessoa, uma outra parte, algo que está distante de mim ou próximo, mas que não sou eu. Mas todas as vezes que eu mergulho, eu vou perceber que eu faço parte de um universo. E no universo tudo está conectado. Então o autoencontro, ele reverbera para o hétero-encontro. Quando eu a mim me acho, eu começo a achar o outro. Eu não sou capaz de fazer feliz o outro, fazer o outro se achar, mas eu começo a vê-lo como o outro é e posso ser um facilitador, pode ser um guia do outro, nessa ou naquela movimentação, como Jesus é o guia nosso. Então, é impossível autoencontrar-se sem reverberar para os outros. E é impossível encontrar o outro desencontrado. Isso é uma anomalia. Isso é um processo sofístico. Então, autoencontrando-me, eu encontro você, mas eu só me encontro através de você. Então eu só me encontro quando me encontro com você. Então parece um jogo de palavras, mas não é um jogo de palavras. Isso tem um pensar filosófico nessa perspectiva espírita. Eu só consigo ser comigo quando você aparece, você faz o contraponto. E quando eu sou comigo, eu sou com você. Isso não é posto pelo Espiritismo simplesmente, isso é a evocação do nosso mestre. Amar o próximo como a Jesus, que resgatou isso de Moisés. Então, é um processo dialético e implicador. Então, quer melhorar o mundo? Estava nas páginas aqui assinaladas nos slides da Aline. Melhore-se você. Quando você melhora, você impacta o mundo, mesmo que você não queira conscientemente. Mesmo que você não queira conscientemente, mesmo que você não escolha conscientemente, o seu padrão de energia mudou. Quando você se renova e entra em casa, você não precisa dizer nada e fazer nada. Energeticamente você impacta as pessoas. Tudo está conectado. Por isso nós estamos mergulhados no divino, porque tudo é divino. E por isso nós passamos a louvar mais o Criador, por sabermos que nós não estamos, a despeito da nossa desconexão interna,
nós não estamos apartados de Deus, que é uma inconsciência circunstancial. E que na medida que nós nos reconectamos Ele, nós nos reconectamos com essa rede cósmica de múltiplos universos, das quais nós somos uma personalidade singular, que Deus nos criou numa edição única.